10 horas e 1 minuto. Muito bom dia, este é o Morning Show desta quarta-feira, 12 de julho de 2017. O Morning Show está no ar. Eu sou Vitor La Regina, vou ficar com vocês mais dessa semana. O Edgar, a Paulinha, a Ellen e o Vini estarão de volta na próxima segunda-feira. Mas eu tenho aqui ao meu lado Carolina Ercolim. Tudo bem, Carol? Bom dia, tudo bem, tudo jóia. Master Tonholi, fala. É hoje! Bom dia. É hoje? Eu tô na expectativa, né, Augusto? Claro. Bom, vamos conhecer qual que é a expectativa do Tonholi no programa de hoje. E o professor Augusto Nunes. Fala, Augusto. Tudo bem, Vitor? Bom dia, pessoal. Seguimos juntos até às 11h30 da manhã desta quarta-feira. A partir de agora, Reginaldo, alguns dos destaques do Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Essa aí passou. O Senado aprova a reforma trabalhista depois de uma verdadeira maratona. Teve apagão, chilique, marmita em cima da mesa diretora do Senado. A gente conta tudo daqui a pouco. Perdeu o trono. O clipe da música Gangnam Style do cantor sul-coreano Psy não é mais o número 1 de acessos do YouTube. Quem tirou seu lugar? Nós vamos revelar no programa de hoje. Os poderes do cérebro. Você sabe o que é neurofeedback? Acredita que a depressão pode ser tratada sem remédios? A gente recebe ainda hoje o Dr. Leonardo Mascaro, que é psicólogo, mestre em neurociência e comportamento pela USP e que vai responder essas perguntas. O Morning está só começando. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Como hoje é um dia tão agitado, nós tivemos várias mudanças na nossa hashtag, né, Carol? Um processo criativo, um processo de muito pensamento, de muitas mudanças. Brainstorm diário. Brainstorming diário. Eu tava tentando procurar a palavra em inglês pra isso. A nossa hashtag de hoje é inspirada em Rodrigo Maia, né, Carol? É verdade. Ele que ontem disparou nas redes sociais, dizendo que não vai, né, colocar em pauta a medida provisória do presidente Michel Temer, atenuando alguns pontos da reforma trabalhista que ontem foi aprovada no Senado. E o que ele disse nessa mensagem? Ele disse o seguinte: não participamos de nenhum acordo, queremos reformar o Brasil, chega de mentiras. E aí surgiu uma hashtag. Exatamente. Eu tava lendo a declaração dele aqui antes do programa e pensei na hashtag Chega de Mentiras. No Twitter, participe do Chega de Mentiras e mande aí o que você acha o Chega de Mentiras. Fale qual pessoa na sua casa, no seu círculo de amizades está mentindo tanto. Qual mentira, qual lorota que você percebe no dia e consegue detectar na hora. Chega de Mentiras, que também induz a um grande clássico da música brasileira. Então, Chitãozinho e Chororó acho que ajudariam a gente. Chega de mentiras, de negar os meus desejos, eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Exato. Evidências, que é o segundo hino nacional da República Federativa do Brasil, desde 1992. Então participe pelo Twitter, Chega de Mentiras, e pelo WhatsApp 931171009. O nosso produtor Bob Furia tá aqui olhando. Vocês mudaram a hashtag? Exatamente. 931171009, código 11 também pelo WhatsApp, mande mensagem de áudio. No mais, curta a nossa página no Facebook, JP Morning Show, e o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. E tem acesso a vídeos e ao conteúdo extra do programa. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan. Olha, ontem foi um dia muito tumultuado em Brasília e é pra lá que a gente vai para conversar com o nosso repórter José Maria Trindade. Zé, bom dia. Primeiro sobre essa frase do Rodrigo Maia, chega de mentiras. O que ele tá incomodado com o que, Zé? Se negando, né? É a base da política. Tem até aquela história do avião que caiu e houve sobreviventes, aí foram até o fazendeiro e ele disse: olha, eu enterrei todos. Alguns diziam que estavam vivos, mas como eram todos políticos, eu não acreditei não, eu acabei tentando. E olha, e no livro Sapiens, né, mostrando aí o motivo da supremacia do Homo sapiens sobre os demais, a conclusão dele é de que a mentira salvou os humanos, os sapiens, né? Isso porque ele aprendeu a falar coisas que não existiam, tipo, estavam comendo e diziam, olha, o leão, aí todo mundo corria, o que disse que ali estava se aproximando um leão, ia lá e comia sozinho. Então a mentira está impregnada na história da humanidade, viu, meu caro La Regina?
Pois é, Zé. Agora, aprovar a reforma trabalhista não foi nada fácil, né? A gente está passando agora algumas imagens de fundo para quem está nos acompanhando pela internet. As senadoras mandando ver na marmita na mesa diretora de um Senado sem luz. Zé, conta pra gente o que aconteceu. As senadoras que impediram, exatamente as imagens aí, as senadoras aí impedindo aí o trabalho do Eunício Oliveira. A gente consegue ver pela foto aí Fátima Bezerra, Gleisi Hoffmann, Vanessa Graziotin, que está recebendo a colherada ali, e a Lídice da Mata e a Regina Souza. Foram as senadoras da oposição, né, Zé? É um quadro patético, né? Uma força para tentar impedir o inevitável, a votação de uma maioria. E foi um erro grosseiro da oposição, isso facilitou a aprovação da reforma trabalhista. A Regina, não é a primeira vez que a força é usada no plenário para impedir uma votação. Eu já assisti o ex-deputado Haroldo Lima arrancar o microfone das mãos do então presidente da Câmara na tentativa de votar um projeto. Vi também apitaços, né, com apitos estridentes, calar todo um plenário. A justificativa vem de uma frase famosa, a história de que todos falam da violência das águas que tudo arrasta, mas ninguém diz das margens opressoras que a comprimem, né? Mas nesse caso não havia essa força, não havia esta imposição, porque quando uma força superior é colocada no parlamento, é natural que outra força também contra o regimento venha. Mas nesse caso não, o projeto foi discutido, foi votado nas comissões e o presidente Eunício Oliveira está correto, ele colocou para votar, para discutir, então não havia nenhuma tentativa de força do outro lado, então foi uma reação meio desproporcional e errada politicamente. Eu estava comentando com o Zé Maria ontem que essa cena parecia coisa de parlamento venezuelano, Augusto, essas tentativas, né? É o que seria o parlamento brasileiro se essas mulheres e os homens que estão por trás delas, que aí é o conta tudo invertido, se elas ocupassem o poder. Imagine se elas controlassem o parlamento, como seria venezuelano. Ninguém ia poder abrir a boca. Esse tipo de obstrução, isso não é obstrução, isso é uma ilegalidade. Elas deveriam ter sido removidas pela segurança da casa. Porque elas próprias dizem que não há diferença política nenhuma entre homem e mulher. Isso aí é um crime que elas estão cometendo, devem ser retiradas. Simplesmente. Agora, os homens, são um pouco piores os homens que se escondem por trás delas. Os senadores. Sim. Porque eles seriam retirados. Agora vamos lá. A Cátia Abreu, latifundiária de esquerda agora, fundou essa figura como a mulher sapiens da Dilma. A Fátima Bezerra devia comer menos. Ela ia comendo o tempo todo. Ela foi lá para almoçar, jantar, ela não para de comer. E a Gleisi Hoffmann tem que ser tratada como que ela é, meliante, é delinquente. Se vocês quiserem saber quem é a Gleisi Hoffmann, não precisa estudar muito sobre ela, não. Basta consultar a lista de codinomes da Odebrecht e vocês vão ver que ela é tratada como amante ou coxa. Tem lá as quantias depositadas em nome dela. Ela deveria estar presa e não exerceu o direito de ir e vir em lugar nenhum. Está exercendo no Congresso para ir até a mesa, ocupar as cadeiras, né, com as suas companheiras e impedir que se vote o que, como lembrou muito bem o Zé Maria Trindade, já foi discutido, já houve vários recuos por parte da bancada do governo para que fosse aprovar, para que fossem retiradas medidas importantes que são solicitadas por essas mulheres, que é solicitada a retirada, né? Por essas mulheres, elas querem o quê? É tumultuar. Agora, a Gleisi Hoffmann, o que precisa é prosseguir a Lava Jato para que figuras como ela deixem de envergonhar os brasileiros nas ruas, né? No escurinho ali da noite e no Congresso. Vai, Latória. Augusto, Trindade, me permitam citar um trecho de Hamlet, do Shakespeare, que é: há método nessa loucura. Claro. O que há por detrás dessas malucas é um golpe... São homens covardes, antes de mais da nada. New Left americana, a nova esquerda, que eles apelidaram de Trigger Warning.
é um gatilho de aviso. Sabe o que é isso? Eu sei porque eu passei por isso. Você coloca mulheres na frente Isso aí. pra ver no baixo clero o que se chama de chamar o homem pro pau, pra briga. Se o cara reage, já vem necessariamente uma acusação de que houve uma agressão machista contra as mulheres. Perfeito. Portanto, isso aqui é uma coreografia pré-ensaiada. Foi uma casa de caboclo pra Provocação. ver se ele caía no conto. É isso aí. Ah, Carol, você tem alguns dados da votação, né? Do que aconteceu ontem à noite. Pois é, foram então 50 votos a favor, 26 contrários, uma abstenção. Aliás, uma abstenção até da Lúcia Vânia, PSB de Goiás, a única que votou assim, ou pelo menos se absteve de votar. A votação foi em turno apenas, o texto precisava de maioria simples para ser aprovado, ou seja, metade dos senadores presentes na sessão, mais um. Todas as propostas de mudança no texto foram rejeitadas, o projeto agora segue para a sanção do presidente Temer e as mudanças devem entrar em vigor em 120 dias após a publicação da lei no Diário Oficial da União. Então foram 50-26, que é uma margem confortável. O próprio Temer já disse que não esperava, né, uma votação tão expressiva. Quase o dobro. Otimista, não, muito otimista. Agora, isso é uma demonstração de força política de Temer, efetivamente? Vai ter algum resultado? O que você acha, Zé? Pois é, eu tenho dito há muito tempo, Vitor, que as reformas constitucionais foram adotadas aqui pelos partidos políticos, alguns partidos políticos, e isso independe do presidente Michel Temer, e digo até que ele atrapalha e atrapalhou nos últimos momentos aqui a votação das reformas, da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Neste caso, senadores que estão já longe do presidente Michel Temer, até adversários, votaram pela reforma. E digo mais, é um tabu quebrado. É a primeira vez que eu vejo uma reforma trabalhista ser votada desta forma, assim, de uma maneira tão fácil, né? E mais, esse tabu, ele era tido aqui como terror. Ninguém queria ver o seu nome aliado aí a um grupo de traidores dos trabalhadores, como antes, e pregados em postes pelas cidades. Isso atrapalha na eleição. E desta vez não. Digo até que deputados aqui, como o deputado Goulart de São Paulo, eles me dizem que isso nem deve ser chamado de reforma trabalhista, que é um projeto simples demais. Então vamos ao mérito, não muda nada na Constituição, é um projeto de lei. Ele apenas define que as férias podem ser divididas em 3 grupos, né, em 3 fases, e também o trabalho intermitente, o home office, que é uma realidade, o trabalho em casa, uma realidade nacional. Então, são pequenas mudanças e que dependem de uma negociação. E essa negociação não será entre trabalhador e o patrão, mas sim entre sindicatos. Agora, a grande mudança, e que o Rodrigo Maia está discutindo, não quero nenhuma transformação, é sobre o fim da contribuição obrigatória para os sindicatos. Aí eles criaram vários sindicatos, tem sindicato do lado direito e da rua esquerda. Então tem muito sindicato que ninguém conhece. E que está sendo alimentado. 1515 que recebem os grandes... a compulsória. Muitos desses grandes sindicatos centrais não aprovam isso porque isso tira a força do movimento sindical. A partir daí, os sindicatos que merecerem a contribuição é que vão existir. E o que aconteceu? Para evitar que o projeto voltasse à Câmara, se fosse modificado no Senado, houve um acordo em que o presidente Michel Temer vetaria ou vetará 6 pontos desta reforma, desta lei, que não pode ser chamada exatamente de reforma. Entre elas, o trabalho insalubre para grávidas, né, para gestantes, e também outros pontos, como a própria obrigatoriedade de contribuição para os sindicatos. Ele editaria uma medida provisória por esse acordo, e o que o presidente da Câmara está dizendo é que não participou do acordo, que não vai reconhecer a medida provisória. Então, vale esta lei aprovada, e tem muita gente achando que ela está tímida demais. Tá tímida, Tonholi? Perfeito. Tem uma pergunta para Augusto Nunes e para o Zé Maria Trindade. Alguns ministros do STF já declararam a percepção de que a Justiça do Trabalho tem que ser extinta. A pergunta que eu faço para vocês é, mesmo com a reforma trabalhista, sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu queria saber o que vocês pensam. Vai aumentar o número de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Eu acho que se continuar existindo a Justiça do Trabalho, essa reforma não vai valer para nada. Zé?
Olha, eu não me atrevo a dar os dados que eu recebo aqui porque eu não sei a origem deles. Mas dizem que no Brasil entram mais ações na Justiça do Trabalho, que também é uma coisa estranha ter a Justiça do Trabalho, do que no restante do mundo, né? Então isso já é um fato para se prestar muita atenção. Esta legislação, ela reduz o espaço para Justiça do Trabalho, sim, essa que foi aprovada no Congresso e que depende da sanção do presidente Michel Temer. Então, Tonholi, respondendo à sua pergunta, a ideia é que a Justiça do Trabalho tem um espaço menor, ou seja, menos ações na Justiça do Trabalho. Esse é um dos objetivos. Eu acho que é isso que vai acontecer, Tonholi e Trindade. E acho também o seguinte, a Justiça do Trabalho deveria ser extinta. Primeiro, ela não precisa existir, né? Como em outros países. Segundo, é verdade sim o que está dizendo o Trindade. Em nenhum lugar do mundo ocorrem tantas ações trabalhistas. Na Inglaterra, por exemplo, se você entrar com uma ação que é julgada improcedente logo de cara pelo juiz, você é punido. Você é punido, porque você está tomando tempo de quem tem que fazer coisas mais sérias. Aí não consegue porque fica examinando malandragens, que é o que ocorre aqui no Brasil. No ano passado se constatou que todas as indenizações aprovadas pela Justiça do Trabalho, somadas, elas tinham um valor menor que o custo da Justiça do Trabalho. Então, se você pegasse o dinheiro da Justiça do Trabalho e distribuísse, né, o que ela custa, você já estaria dando dinheiro para todas essas pessoas aí. Claro, seria diferente, são casos diferentes, você não pode nivelar. Mas só para dar uma ideia de quanto custa. Agora, esses movimentos do Temer confirmam o que a gente vem dizendo aqui já faz tempo. Ele atrapalha hoje a aprovação das reformas. Essa ideia de fazer um truque e impedir que acabe, de fato, a contribuição anual obrigatória, este é um absurdo. Então, o Rodrigo Maia vai sair ganhando por causa desse erro elementar do Temer. Ele já não percebeu, o Temer, que apesar da propaganda equivocada do governo, quando existiu, o povo entendeu sim que isso é um roubo. É um roubo legal, né? Tiram o dinheiro, depositam dos cofres dos sindicatos, os líderes usam como querem, isso aí o sindicato não faz nada pelos trabalhadores, tá? Ele só faz essas viagens aí com esse kit 2012 para cá foram 3,2 bilhões. Pronto. 500 milhões para centrais sindicais, sendo que a CUT e a CGT é 50 milhões, e a CUT e a Força Sindical 50 milhões cada uma. É isso. Pois é. E aí o Rodrigo Maia, nas redes sociais, fez o desabafo aí que a gente falou no começo do programa, que motivou a nossa hashtag. Ô Zé, obrigado, viu, pelas informações. Um bom dia. É isso, muito bom dia. E só lembrando aqui, Vitor, o argumento final é de que esta legislação trabalhista, ela protege uma minoria dos que têm carteira assinada. É o meu caso, eu tenho carteira assinada, mas muitos, 80% dos trabalhadores estão na informalidade e não são protegidos por essa legislação pesada. Muito obrigado, bom dia, foi boa conversa. Boa, Zé. Boa. E como diz o Rodrigo Maia, escreveu no Twitter, chega de mentiras, foi o que escreveu o deputado Rodrigo Maia. Olha lá. De negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Hashtag chega de mentiras, participe do nosso Morning de hoje. Agora, 10 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Só quero ouvir você dizer que sim. Jovem Pan Morning Show. E a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, começa a analisar hoje a denúncia contra o presidente Michel Temer. O líder do PP na Câmara, o deputado Arthur Lira, já anunciou ontem que o partido fechou questão contra a denúncia apresentada contra o PMDBista. Agora, só explicando, fechar questão é uma decisão partidária na qual os parlamentares são obrigados a votar de acordo com a orientação da legenda, a orientação da direção do partido. Caso desobedeçam a determinação, estão sujeitos a punições, entre elas a expulsão. Hoje, a executiva do PMDB, o partido do presidente, se reúne para definir também o fechamento de questão. O PR deve seguir o mesmo caminho nos próximos dias. O presidente pode ficar otimista, pelo menos com a CCJ, Augusto?
Olha, o fechamento de questão hoje em dia não tem significado nada, né? As pessoas votam, tal, ninguém expulsa ninguém, não... Acho essa medida inócua. Vai depender das conversas que ele tem das barganhas que ele vai fazer e tal. A situação dele não mudou. E aí, Tonelli? Eu acho que hoje começa o grande dia de barganhas. Agora, eu prefiro esperar um pouco para emitir opinião, porque me parece que o começo da tarde... Olha, tem um negócio qualquer. Ele já começou o programa com um é hoje, né? Tá misterioso. Não, o é hoje, Que vamos legal que não esclarecer. Esclareça, Tonelli. É aquilo que eles chamam de wishful thinking. É isso aí. A minha esperança de que saia a condenação do Lula hoje, já que ontem um procurador de sobrenome Marx, igual Karl Marx... Marx com Ivan X. Marx, igual Marx. Ele voltou atrás na questão de o Lula ser acusado de obstrução de justiça. Então, quando eu falei é hoje, era com relação à minha expectativa de que o Moro dê ao Lula o que ele merece. Tá pra sair, né? A sentença tá pra sair. Estamos a horas do grande momento. Bom, Olha, tá ali, ó. Tá de olho em Curitiba. Hashtag é hoje, Tonelli, é hoje. A Carol tem uma informação agora aí sobre o ministro Gilmar Mendes, né, Carol? Pois é, na Folha de hoje, chamou atenção porque fala sobre essa atuação do ministro Gilmar Mendes no Supremo. De acordo com a matéria, no último mês ele recebeu políticos em seu gabinete com uma frequência bem maior que seus colegas de corte. Isso sem contar os encontros fora da agenda, como ele teve com o presidente Michel Temer, por exemplo. Foram 18 audiências com deputados, senadores, ministros e outras autoridades, e a pauta não foi divulgada. Então, para termos uma base de comparação, os outros ministros do Supremo receberam, em média, 2,5 políticos em seu gabinete, ou em seus gabinetes, de 6 de junho a 1º de julho. Os temas dos encontros, na maioria das vezes, foram divulgados. E aí a gente tem essa questão da declaração do impedimento, que é uma possibilidade que pode vir por aí. Mas eu queria saber a opinião sua, Tonelli, primeiro. Bom, primeiro, porrada no Gilmar. A questão é a seguinte. Vamos lembrar o caso do senador Aécio Neves, que teve 34,8 milhões de votos. Ele foi acusado na Operação Patmos, que é aquela da JBS, de doações. Em maio, o ministro Edson Fachin pediu o afastamento dele. No dia 30 de junho, o ministro Marco Aurélio, do STF, falou, olha, nós não podemos afastar o Aécio, e ele colocou isso claro. O que o Gilmar também coloca claro, pelo afastamento de poderes. Se eu tiro o Aécio, eu estarei tirando a força de 35 milhões de votos. Então, qual é o meu ponto, Carol, Augusto? Esses caras falam em separação de poderes no plenário, mas no íntimo em que as decisões são tomadas, que são os cafezinhos de gabinete, eles estão juntando os poderes. Eu só conheço tamanha junção de poderes no Estado Islâmico, que tem a chamada Sharia, em que igreja é igual ao Estado. De público, eles falam que o judiciário tem que ser separado do legislativo, mas no gabinete eles juntam tudo. Exatamente, são relações promíscuas, né? Veja bem, 18 audiências, ele não julgou 18 processos, muito menos, não examinou um. Ele não tem tempo só para ser ministro. Convém lembrar que já é conhecida, principalmente em Mato Grosso, tem mais ou menos tem 3 anos, uma conversa dele com o governador Silval Barbosa, então governador, em que ele disse, o que aconteceu? Silval, ele ligando. Isso. Estou sabendo agora, o Silval tinha havido a justiça, a polícia tinha cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do Silval. O Silval era tão inocente, o Gilmar é de Mato Grosso, nasceu em Diamantino, então ligou para o governador, que estatizou a faculdade que ele tinha em Diamantino. Começa por aí. Recebeu homenagens do governador. Tal. Esse governador foi preso há 2 anos e continua preso, agora em casa com tornozeleira mecânica. Esse
é o tipo da pessoa que o ministro socorre, e por isso que eu digo que ele é o ministro da defesa de bandidos, amigos e E a gente entra naquela comparação que fizemos com os Estados Unidos, né? A gente falou na semana passada que a Suprema Corte Americana... Veja bem, ele foi pego nessa conversa com o Aécio, numa das gravações, o Aécio pede ao Gilmar que peça aos que converse com o senador Flecha Ribeiro, para que o senador Flecha Ribeiro do PSDB do Pará aprove a lei do abuso de autoridade, né, para inibir os avanços da Lava Jato. Essa lei é só para isso. Agora, o Gilmar Mendes, como falou o Tonholi, mas existe separação de poderes ou não? Porque esses ministros que receberam políticos em 4, 5 audiências, eles tratam de processos que envolvem o político, até isso é normal. Ele que se reúne com o político para fazer manobras políticas que acabam com a separação dos poderes e que, na sua imaginação, o favorecem porque ele sonha com a presidência da República. Olha, presidiu o Supremo, preside o TSE, mas não vai presidir a República nunca, porque aí já é demais. Aí eu convido todos vocês para uma ida pro aeroporto. E a gente vai para qualquer lugar, Venezuela, por exemplo, já que é assim. Qualquer lugar do mundo, né? Agora 10h31, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Hashtag Chega de Mentiras. Não é uma homenagem a evidências de Chitãozinho Chororó, mas também pode servir a uma homenagem a Estino. Mas é para falar, desabafo sobre o cenário político brasileiro, sobre aquela falciane do seu trabalho, sobre aquela pessoa que você não gosta na sua escola, no seu colégio, alguém da sua família. Chega de Mentiras é a sua hashtag do Morning Show desta quarta-feira, Carol. A Lu diz aqui que você, por exemplo, quando você curte a própria foto no Face para aumentar as curtidas e se manter amada, ou se sentir amada. Chega de mentiras. Chega de mentiras, né? Tem muita gente participando, por exemplo, incitando times de futebol. Chega de mentira, Parmeira campeão do mundo. Chega de mentiras e colocar... Vamos mudar de assunto, Carol? Vamos falar do... aqui. Vamos falar do futebol hoje. Continue participando. Vamos deixar para hoje à noite, né? Vamos falar do Rio de Janeiro, porque a Carol vem trazer agora números, mais uma vez, tristes, revoltantes, sobre a violência do Rio de Janeiro, que não para de crescer e chegou a um estado... de calamidade mesmo nesses últimos meses. A gente falou já aqui sobre o sistema de saúde que está atulhado, os médicos não estão conseguindo trabalhar por conta das vítimas de balas. E agora a gente tem uma outra repercussão que é na educação. Então, de 100 dias letivos deste ano, em 93... as aulas na rede municipal do Rio acabaram interrompidas em pelo menos uma escola. São dados oficiais da Secretaria de Educação, né? São episódios em que um colégio não abriu ou suspendeu as atividades no meio. Então a gente está falando de 1 em cada 5 crianças do Rio de Janeiro afetadas com esse problema. Mas afetadas como? Fora a tensão, né, de você ser atingido por uma bala iminente, esse risco iminente, essa tensão iminente, ao pós-evento. Tem estudos que falam que a capacidade de concentração da criança antes e depois de um episódio traumático, claro, há consequências reais para o desenvolvimento das habilidades e da capacidade de aprendizagem dessas crianças. A gente tem, por exemplo, pode lembrar a Cari, lá na zona norte do Rio, onde a educação é bastante afetada porque lá fica numa região de conflito entre facções criminosas. Então sempre tem algum tipo de conflito nessa região. E foi também onde a Maria Eduarda da Conceição, aquela garotinha de 13 anos que acabou baleada e morta no pátio do colégio em abril desse ano. Então muita gente, por exemplo, lá pede transferência da escola. Já foram 76 pedidos e êxitos nesses pedidos até agora. E aí há um agravante, porque isso provoca cada vez uma situação pior para esses alunos que estão ali. E tem os professores, que também não querem ficar em regiões de risco para conseguir algum mínimo de êxito no trabalho, fora a possibilidade de morrer por conta de uma bala perdida nesses tiroteios. Então, só de pedidos de licenças médicas, houve um aumento de 197% nos últimos 2 anos.
há uma estimativa de que 10% dos pedidos de exonerações feitos entre janeiro e abril deste ano tenham sido decorrentes do aumento da violência. Gente que pede transferência para bairros mais nobres, gente que, enfim, isso e acaba deixando essa mais crítica a situação desses alunos que vão ter menos chances de ter um aprendizado ou de ter o currículo escolar já absorvido. E muitos deixam porque tem problemas sérios psicológicos, de depressão, de síndrome do pânico. A gente só assiste o poder público tentando, com medidas paliativas, resolver isso. E nós estamos agora no período de férias, né? Você imagina os pais dessas crianças pensando que em agosto eles precisam voltar para essas escolas e nessa situação completamente conflagrada. E Augusto, o que você acha? Acho que os números dizem tudo, né? Já falamos o que tínhamos de dizer sobre as evidências de que se tornou uma área de exclusão, não tem controle, não há governo, esse é que é o problema. Tem alguns professores, Augusto, que estão dando um jeito, do jeito que dá mesmo dentro dessas escolas. Por exemplo, um professor criou um aplicativo para ser usado pelos alunos para transferir aulas perdidas, matérias perdidas de uma classe para outra, para os alunos terem acesso para poderem fazer algum tipo de conteúdo. Tem outro professor que dá aula de canto, de música no corredor durante o tiroteio, para as crianças saírem da sala para ter aula de música no corredor. São repercussões tão drásticas e tão icônicas, né, que faz a gente falar sobre isso, mas de fato não há nada pragmático sendo feito. Eu acho, Carol, também é o seguinte, quer dizer, pelo menos a mudança semântica, a mudança de palavras não muda nada, mas chamar de bala perdida, por exemplo, balas que matam crianças, é um absurdo, né? Não tem nada de perdido, você está no meio de um tiroteio, completamente exposto, é o que pode acontecer, estão trocando tiros, você pode ser atingido. É um caso clássico de intervenção federal, repito. Só que o governo federal também não tem condições de resolver nada. E a Força Nacional não conseguiu resolver? A Força Nacional de Segurança é o exército fantasma do Tarso Genro. Ele inventou um negócio que não existe ainda. E a prefeitura sugere blindar as escolas com uma medida operacional. Bom, paliativa. Eu queria agora retomar um outro assunto polêmico nesse bloco do Morning Show. O Superior Tribunal de Justiça negou um pedido liminar de liberdade para o homem que tatuou a testa de um adolescente em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ronildo Moreira de Araújo foi preso em flagrante por ter marcado a testa do jovem com a frase "Eu sou ladrão e vacilão". Vocês lembram deste caso? Ele fez a tatuagem porque suspeitou que o adolescente teria furtado uma bicicleta e o caso ficou muito conhecido nas redes sociais com a divulgação de um vídeo bem forte do momento da tatuagem. E agora este pedido liminar negado pela justiça, o tatuador continua preso. E aí, Tonholi? Bom, chamar esse cara de tatuador é muito engraçado, né? Porque é aquele conceito famoso da Hannah Arendt, da pensadora e filósofa, a banalização do mal, né? O cara faz isso como quem está escrevendo uma mensagem numa lousa com giz. Tem que ficar na cadeia pro resto da vida esse cara. Isso aí trai o que é na própria linguagem. Quem usa essa palavra vacilão é bandido. Bandido. Nunca, você não vai ver ninguém sem contas a ajustar com a justiça usando essa palavra aí. Agora, o tatuador, ele não foi acusado de crime de tortura, né? Não, ele é uma ameaça à sociedade. Mas o crime tortura especificamente não entrou na acusação dele. A acusação é falha, então, de quem acusou, porque claro que é tortura. Claro que é tortura. É porque ele estava com as mãos amarradas e os pés também. Impossibilitado de se defender. Se você segura alguém, é porque você está infligindo um tipo de dor aí duríssima, aí você não quer que ele reaja ou tente escapar. Agora, a ministra Laurita Vaz, do STJ, afirmou que ele ficará preso para a garantia da ordem pública, dada a crueldade de suas ações. Foi o que disse a ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça, que negou, portanto, o pedido liminar de liberdade para o homem que tatuou a testa do adolescente. Inclusive, o adolescente deu outras entrevistas falando que perdoa os tatuadores que fizeram isso, e a mãe dele realmente desabafou, né, depois em entrevistas
protagonistas depois deste caso. Ainda que tivesse praticado algum crime, esse negócio é de justiça com as próprias mãos, literalmente, no caso, isso é absurdo. Certo. Nós já voltamos com o Morning Show desta quarta-feira, 10 horas e 44 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. De volta com o Morning Show desta quarta-feira e a Carol tem um recado, né, Carol? Vitor La Regina, 1 milhão é coisa pra caramba. Muita coisa. Muita coisa. Dá pra mudar a vida da sua família. Já pensou os churrascos de domingo que vocês vão fazer? Eu tô pensando em quantas guitarras o Tonholi compraria com 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. Olha, poucas. a que eu quero uma só. Uma Les Paul 57 custa aí $300 mil. Opa, então. É que ele vai 3 ele mostrar amanhã. garante. É, que ele vai trazer amanhã aqui no estúdio. Pois é, com a promoção da Johnson & Johnson Domingo em Família, você pode concorrer a R$10 mil todo domingo e um super prêmio de R$1 milhão no final da promoção. E é muito simples participar, basta comprar um dos produtos participantes, cadastrar o código no site da promoção e pronto, você já está concorrendo. Portanto, participe e para mais informações é fácil também. Procure por promoção da Johnson no seu navegador e cadastre-se. Promoção da Johnson é o nosso recado de agora. Jovem Pan Morning Show. Sim, eles estão de volta. Tá com medo da trilha, Carol? Não. Mike, Dustin, Lucas e Eleven já tem data para retornar ao Netflix. A Netflix divulgou ontem a data de estreia da segunda temporada de Stranger Things, 27 de outubro. O serviço de streaming ainda revelou um pôster da nova temporada que traz um contorno da nova ameaça que os protagonistas mirins irão enfrentar. Uma entidade maior e mais sinistra do que o Demogorgon, segundo a sinopse oficial da trama. A temporada que saiu do ano passado, saiu em julho do ano passado, aliás. A Netflix está demorando mais de um ano para atualizar as séries. Porque saiu em julho do ano passado a primeira temporada e agora sairá em outubro. Certamente, porque o público americano gosta de colocar um suspense, um terror perto do Halloween, que é dia 31 de outubro. Então a Netflix vai estrear a segunda temporada de Stranger Things no dia 27 de outubro. Você assistiu, Carol? Não assisti. Não? Tô pra assistir, tá na lista lá. O engraçado é que ele faz muitas referências a filmes dos anos 80, remakes de algum ET, inclusive Carrie a Estranha também, né, Bob? E o Tonholi, inclusive, gostava muito desses filmes dos anos 80, ET, Carrie a Estranha, né? Não, o filme que eu tinha medo é aquele com Mel Gibson, que aparece um ET numa plantação e de repente volta. Sei. Aquilo lá eu acho que é... Sinais, eu acho que é a coisa mais apavorante. Sério? E aquele do Não dá Stephen medo? King, que é um palhaço que O Bob vira tá uma falando que não dá aranha medo que aqui, mora não. no esgoto chamado It. Que é uma esse coisa. aí, Você lembra o o nome do do palhaço no esgoto, né? Vai ter o remake também do palhaço Deus agora. me livre. Vamos levar o Tonholi na sala de cinema? O Tonholi na sala vai dar um tiro pro alto e sair correndo. Balas perdidas no cinema, hein? Né? Pois é, bala perdida no cinema. E agora vocês devem lembrar dessa música, olha lá. Vai lá, Reginaldo. Open Gangnam Style. Pois é, o astro sul-coreano Psy e o seu Gangnam Style não estão, evidentemente, mais no topo das paradas faz tempo. Eles fizeram sucesso em 2012 e agora eles perderam outro título, o de vídeo mais assistido do mundo no YouTube. Eles ficaram na liderança por mais de 5 anos. Agora nós vamos tocar a música que tomou o lugar de Gangnam Style. O Augusto, que toca piano, ele participou dessa música. Pois é, See You Again, do rapper Wiz Khalifa e do cantor e produtor Charlie Puth. É o novo vídeo mais assistido do mundo. A música foi publicada no YouTube em 6 de abril de 2015 e foi escrita para o filme Velozes e Furiosos 7, em homenagem ao protagonista da saga, o Paul Walker, que morreu em um acidente de carro, aliás, antes da conclusão desse longa. E aí tem números, né? Eu quero que você leia os números. Vamos testar aí a sua leitura aqui de números. É muito... Deixa eu ver aqui, ó. 100... Então, ó, o Psy... Milhões, é isso, né? Isso. O Psy foi assistido... tem que ser no feminino, né? Porque são vezes, né? São Verdade, 2.894.426.475 vezes no YouTube.
Já a homenagem a Paul Walker, vai lá, Carol. Então, 2 bilhões, 895 milhões, 373... não dá. 1.709 vezes. Parece o número do Número do produto. Você imagina o Dr. Moro lendo na sentença a quantia, né? Milhões, é uma coisa gigantesca. É uma coisa completamente absurda. Inclusive, esse clipe também virou meme nas redes sociais, porque em certo momento do clipe, os carros se separam, né? Eles chegam numa bifurcação da estrada, um carro segue pro outro e segue pro outro caminho. E aí fizeram vários memes, você e o seu crush, aí o carro indo pro lado, o outro carro indo pro outro. Essa é boa. E aí, já que você falou no começo do programa, fazem piada com os palmeirenses, colocam... Eu não. Um dos carros é o Palmeiras, o outro carro é a taça do Mundial. E aí eles vão pra caminhos separados. Acontece. Por isso que o clipe See You Again, de Wiz Khalifa e do produtor Charlie Puth, é o novo vídeo mais assistido do mundo no YouTube. Só que no dia que o Augusto Nunes começar a tocar piano aqui no Morning, aí vai virar o vídeo mais assistido do É a YouTube. minha né? reivindicação mais antiga. E vocês precisam botar um piano Tem que ser aqui. piano, Ah, um pode ser piano, teclado, tranquilo assim. botar um piano aqui no estúdio, Tem tranquilo. que achar um carregador de piano. Pode Pode passar trazer na amanhã, porta, Augusto? né? Olha que eu trago, eu moro aqui do lado. Pode? Pode Mas como é que trazer. passa na Pode trazer? porta um negócio desse? Você vai trazer um piano carregando. Trago. Eu vendi... Piano mesmo. Não, pode ser um piano elétrico? Não. Então, essa é a questão. Mas com o mesmo som de piano. Olha Cara, Steiner, ele pelo treinou com Chopin, né? Lá em Varsóvia. Agora, falando de música ainda, eu tenho uma excêntrica pra vocês. A gente acabou de mostrar o sul-coreano Psy, e ontem nós falamos o show do pop norte-coreano Kim Jong-un. Como o nosso produtor vem lá das terras orientais, queria mostrar outra coisa inacreditável que aconteceu no Japão. Esses japoneses... Coloca aí, Bruno. 10, 9, Uma contagem regressiva começa a tocar pra mundo banda. levanta o É o celular. Golden Bomber. 3, 2, E chegam os meninos. É isso. Acabou. Eles saem Foram correndo. 8 segundos de show. Os meninos do Golden Bomber fizeram um show de 8 segundos. 8 segundos foi o show que aconteceu bem em japonês. Esse foi o Tonholi, você já foi em show mais Cara do rápido do que Tonholi. esse? Não, já. Sabe o que me chocou nesse vídeo? O baterista tá copiando o cara dos Secos e Molhados, era o Gerson Conrad, é isso? Não lembro. Algum atraso. Exatamente isso Por que sua você vez foi percebeu. copiado pelo Kiss. E a própria banda imita o rodeio, Outra né? coisa Porque é o são 8 seguinte, Eu segundos. tô estranhando, esse público pagou ingresso? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu espero Ninguém que tenha sabe. sido... Mas, ó, tem fã de tudo quanto é lado, né? Tem fã É, dos como se dois fosse num lados do shopping, palco. né? O show. Eles chegam... Mas acho que e além de tudo, acho que é dublado, né? Porque não tem nenhum fio conectado ali. Tô espantado, é culpa do Bob, então é ele que tá fazendo esse negócio? Ele é fã dessa banda, Não, Golden música, Bomber. excentricidade musical que não tem faltado aqui. Você imagina Norte-coreano. uma playlist dessa banda deve durar 1 minuto, né? Uma playlist inteira com 20 músicas. Eles tocaram a obra completa nesses últimos. Às vezes é um marketing e agora... Se fosse norte-coreano isso aí, o nosso garotão lá ia mandar matar. Não seria homenagem, não daria pra homenagear o míssil Hwasong com apenas 8 Só segundos. falar o nome dele. Só falar o nome dele. Pai e do avô. Número 8 é cabalístico? Alguma coisa, Tonholi? Não. Tem alguma Você pergunta pro Tonholi. Coisas cabalísticas eu Eu direciono. acho que na aqui. China é. É, o Flávio sei. sabe tudo. É o símbolo do porque- infinito. 7 é. É, o símbolo do infinito. Mas na pode ser. China o 8 é cabalístico, é o símbolo do infinito. Pode reparar. Olha, Infinito lá tem 8 desculpa, segundos. todo mundo que eu vi tatuar o símbolo do infinito acabaram confundindo com a máscara da tiazinha. Não recomendo. 8 segundos é o infinito, velho. Deve ser isso. Exatamente. É um erro da tatuagem. Agora só mais uma série de que não está fácil pra ninguém pra encerrarmos esse bloco do Morning Show. Essa aqui é pro Augusto Nunes e pro professor Marco Antônio Villa, que são fãs de novelas mexicanas. E, portanto, da Alejandra Eu Procuna. pelo menos não choro, né? O Vila cai no choro. Quando... O Villa cai no choro. Conhece a atriz Alejandra Procuna, Augusto? Não. Ela é conhecida por ter atuado em Maria do Bairro, né? Carinha de Anjo, clássicos e outros dramalhões. E aí ela perdeu o contrato de exclusividade com a Televisa e ficou desempregada, né? Aí, parece novela mexicana mesmo.
ela decidiu virar motorista de Uber. É um roteiro. E o negócio tá Isso é um dando roteiro. bastante certo, segundo ela. Contou para uma revista mexicana, TV Notas, que comprou 3 carros e que se diverte no novo trabalho, porque ela é bem famosa no México, está sendo tietada pelos passageiros, uma forma ainda de continuar alimentando Seria o semelhante ego. assim você pegar um Uber aqui em São Paulo e encontrar a Glória Pires dirigindo, né? Por exemplo. A Fernanda Montenegro dirigindo o Uber. Vai ser bastante requisitada. né? Talvez o mercado de novelas no México, acho que parou, né? Estagnou. Não sei, Augusto. O que você acha, As Augusto? novidades. Qual a sua crítica que você Eu não faz? tenho acompanhado tão bem, eu preciso perguntar pro Marco Antônio Villa, que é o nosso especialista, né? Eu ando meio afastado. A única coisa que eu sei do México atualmente é que o advogado do Temer é a cara do Jaiminho Carteiro. O Maris? É. Cara, é verdade! Você foi bem nessa, é verdade. Foi Quer bem evitar nessa. a O bigode fadiga, é não é isso? exatamente o mesmo. É o mesmo, é bigode verdade. mesmo. Não, tá certo. Tá lembrando. Estamos de acordo com isso. Estamos de acordo com isso. Ô, Dr. Maris, cara do Jaiminho, carteiro do Chaves. Que era conhecido como preguiçoso na série, né? Ele quer Exatamente. sempre evitar a fadiga. Voltamos já com o Morning Show, 10 horas e 59 minutos. Este é o Morning Show desta quarta-feira, dia 12 de julho de 2017, com a hashtag Chega de Mentiras, Carol. Pois é, tem muita gente participando, viu? Foi uma Opa. hashtag que o pessoal gostou. Tem, por exemplo... Vai, levanta, vamos lá. Meu desejo, eu te quero mais que tudo. É impossível ouvir Chega de Mentiras e não lembrar do Chororó, né? Realmente, é um jargão. Diga. Agora vão lembrar do Rodrigo Maia. Exatamente. Não, tem muita gente colocando fotos e memes do Rodrigo Maia aqui na internet. Por exemplo, as fotos que estão ele e o Michel Temer do lado, tentando conversar e falar alguma verdade que não seja, portanto, alguma coisa que o pronunciamento diria. Tem memes do próprio Cláudio Tognoli, não é? Como assim? Tem o pessoal fez um print da imagem aqui do estúdio com o Cláudio Tognoli com as mãos na boca, assim, meio que vergonha alheia. E falando assim, Cláudio Tognoli reagindo. Quando você vê uma mina com a tatuagem do infinito e confundem com a máscara da tiazinha. Fizeram um meme com o Tognoli falando sobre isso. Aí tem gente aqui, por exemplo, falando evitando a fadiga, convidando o professor Villa para participar dessa conversa do Chega de Mentiras, quando a gente falou aqui do advogado do Temer. Enfim, tem bastante gente dando aqui a sua contribuição no Twitter. Hashtag Chega de Mentiras. É isso aí, mande a sua mensagem no Twitter, Chega de Mentiras, faça mais memes com o Tognoli, é sempre muito bom. Por favor. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de um assunto: depressão, ansiedade, insônia, dislexia, déficit de atenção, toque, autismo, enxaquecas. Olha, se eu te falar agora, ouvinte do Morning Show, que existe um método para tratar todos esses transtornos ou doenças sem o uso de remédios. Essa é a ideia de um tratamento chamado neurofeedback, que é uma metodologia que vem ganhando espaço e popularidade nos Estados Unidos e que tem um expoente aqui no Brasil, que é o Dr. Leonardo Mascaro, psicólogo, mestre em neurociência e comportamento pela USP, e que está aqui conosco no estúdio. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Um prazer tê-lo aqui no Morning Show desta quarta-feira. Prazer. Doutor, é o seguinte, vamos começar pelo óbvio, a gente estava conversando até fora do ar. O neurofeedback é diagnóstico e tratamento. Mas o que é neurofeedback? Explicar para o nosso ouvinte. Neurofeedback é treinamento do cérebro, né? Você lê a atividade neurológica, eletroencefalográfica, e ela por si só já te dá o desenho de onda, né? Em cada área você tem uma atividade própria, e aí esse desenho de onda ele vai te indicar qual é o tipo de condição que você tem. Isso são assinaturas neurológicas. E qual que é o método? A história da touca, A né? parte diagnóstica é feita com a leitura eletroencefalográfica. A partir daí, você identifica onde é que estão as desregulações funcionais no cérebro. Então, você tem redes neurológicas próprias, que são mapeadas e identificadas, e essas redes, quando apresentam desregulações, elas levam às dificuldades que você pode apresentar. Então, dificuldades cognitivas, como dificuldade de atenção, ou dificuldades mesmo de cunho emocional. E aí você pode ter uma depressão, você pode ter um quadro de ansiedade
Quando você pega essas desregulações e você mapeia o cérebro e identifica onde é que elas estão, aí você tem condição de elaborar protocolos, são personalizados. Então você não trata uma condição, você trata aquela desregulação que a pessoa traz e que está produzindo aquela sintomatologia. Trata de que maneira, por exemplo? Então, aí é que eu estou chegando. Depois que você mapeou e identificou onde é que estão as desregulações, aí você vai sinalizar para o cérebro, por estímulo sonoro e visual, toda vez que ele produz alguma coisa que se aproxima de valores de normalidade, que são baseados em médias normativas levantadas pelo Instituto de Saúde Mental nos Estados Unidos. Então, você tem valores de normalidade para idades de 2 a 82 anos de idade, mês a mês. Então, 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 anos, a coisa é super precisa. Então, isso são valores de referência de pessoas que passaram por exames neurológicos, psiquiátricos e neuropsicológicos para serem consideradas normais. Para saber se alguém é depressivo, isso é possível com esse... Exatamente, porque o problema todo em saúde mental é você determinar qual é a condição que a pessoa traz. Tá. Depois que você determinou a condição, aí todo o resto é consequência disso. Se você erra no diagnóstico, esse é o problema. O diagnóstico é a base, é o cerne. Porque se você não faz, isso chama-se diagnóstico diferencial. Eu tenho que diferenciar, porque você pode chegar com uma queixa de dificuldade de atenção, mas dificuldade de atenção pode se dever a depressão, ansiedade, pessoa que é muito ansiosa não consegue se concentrar, déficit de atenção, que é uma condição genética, dislexia, anóxia no parto. Tá cheio de criança por aí que está diagnosticada com portador de déficit de atenção, que é uma condição genética, e na verdade nasceu roxinha, cordão enrolado no pescoço, anóxia no parto. Isso é um paciente neurológico, não é um paciente portador de déficit de atenção. Portanto, ela não tem excesso de teta no dorso lateral do frontal direito, que é o que determina ou caracteriza o déficit de atenção. Então aí, você medicar uma criança dessa é um erro, né? O que você tem que fazer é corrigir essas deficiências funcionais frontais e a criança volta a conseguir desempenhar adequadamente. Esse é o ponto. Mas aí, voltando para como você trata, então vamos lá, para ficar claro. Você identificou onde estão as desregulações. Você elaborou protocolos que vão em cima... Isso, você identificou um depressivo, por exemplo, que é o que um depressivo. Tá. Só que por que ele é depressivo? Aí eu vou e identifico aonde no cérebro dele estão as deficiências funcionais que estão construindo aquela sintomatologia. Tá. E sempre há. Olha, sempre há. Tem gente normal, mas você vê que são mais de 30 anos levantando... Porque assim, sabe, quem é que não tem uma insônia? Quem é que não tem uma... É difícil. Mas existem pessoas que não têm. Essas pessoas são identificadas... Eu digo assim, essas pessoas que apresentam, por exemplo, sintomas de depressão, sempre há algum tipo de descompensação no cérebro que é possível fazer com esse scanner da identificação. Isso. Toda vez que você traz uma queixa, como dificuldade de atenção, ansiedade, tudo isso. Isso é refletido nesse exame. Sim, porque para cada uma dessas condições tem um desenho neurológico próprio e... Quando você olha mais fundo, você identifica qual é a composição de desregulações no cérebro que está produzindo aquilo. Uhum. Essa composição é um mapeamento. Ela é o mapa da mina. É ela que vai te dizer aonde você tem que focar no treino, né, para tirar a pessoa daquela condição. E o que é isso? Esse mapeamento é feito a partir de tomografia funcional, onde você identifica as estruturas, áreas e redes neurológicas que estão desreguladas, e aí você lista isso dentro do que a gente chama de um protocolo de treino. Uhum. Então, isso é um software ultra sofisticado. O equipamento lê a atividade neurológica 1024 vezes por segundo. Por quê? Porque a velocidade máxima de funcionamento, de transmissão neurológica do cérebro é de 450 Hz, que são ciclos por segundo. Então eu tenho que ter tempo de ler, comparar com esses valores normativos e sinalizar para o cérebro em tempo real, ou seja, milésima, no máximo centésimo de segundo, quando ele produz aquilo que eu, com base nesses valores de normalidade do Instituto de Saúde Mental nos Estados Unidos, digo para ele que bacana, tá bom. Então aí eu sinalizo.
Quando não. Quando você calibra o cérebro. Você calibra o cérebro, é isso aí. Você recondiciona a atividade neurológica com base nesses valores de normal. O bonito disso é que não tem uma teoria. Veja, não é que eu estudei uma escola ou outra que diz, olha, tem que ser assim ou assado. Não é isso. A gente amostrou pessoas consideradas saudáveis, consideradas normais. Então, a gente sabe que o cérebro dessas pessoas funciona desse jeito. Por quê? Não se discute. Interessa é que se você emular isto, você sai da condição. Então, esse é o padrão ouro de referência. E uma vez que você treine o cérebro rumo a isso, bacana, você tira fibromialgia, né? Fadiga crônica, insônia. Tem uma série de quadros, né, que você trata, que são as chamadas desordens. Olha, nós já voltamos a conversar com o Dr. Leonardo Mascaro. O Tonhales vai fazer uma pergunta. Vamos falar dos medicamentos tradicionais e também do neurofeedback. Agora, 11 horas e 14 minutos, horário de Brasília. De volta com o Morning Show desta quarta-feira, dia 12 de julho, com o Dr. Leonardo Mascaro, que é psicólogo, mestre em neurociência e comportamento pela USP e que é autor dos únicos 2 livros que falam sobre neurofeedback em língua portuguesa, A Arquitetura do Eu, de 2008, e Para que Medicação, de 2011, ambos pela editora Campus Elsevier. Doutor, para que medicamento? Eu ia até já te perguntar sobre isso. Primeiro, como é que é o tratamento por neurofeedback, que a gente conversou aqui antes do intervalo, e qual que é a diferença para o tratamento tradicional de medicamento? Então vamos lá. A gente já entendeu que a gente parte de um diagnóstico com base em marcadores biológicos, diferente do diagnóstico tradicional com base em sintoma. E a gente entendeu que a gente parte desse mapeamento para fazer os protocolos que vão tratar especificamente as desregulações que aquele indivíduo traz. Então essa é a base. Aí a gente tem que entender como o cérebro funciona. Então, evolutivamente, o cérebro é construído para identificar padrão no mundo. E toda vez que a gente realiza uma aprendizagem que traz algum benefício do ponto de vista de sobrevivência, né, a gente marca essa aprendizagem por dopamina. Então você tem áreas no cérebro, área tegmental ventral, enfim, você tem áreas no cérebro que são responsáveis pela marcação de aprendizagem e detecção de padrão. Quando a pessoa está numa sessão de neurofeedback, ela está com a touca eletroencefalográfica, lendo a atividade eletroencefalográfica, ou seja, a atividade elétrica do cérebro dela, em tempo real. Aquilo que eu falei lá, 1024 vezes por segundo. A touca lê a atividade, da touca não sai nada, vamos deixar bem claro. Não é uma estimulação como uma transcraniana, por exemplo. Não tem nada a ver, a touca é só leitura. O equipamento de eletroencefalografia faz a tradução desse sinal para uma forma digital no computador que está ligado a ele. É feita a comparação desse dado eletroencefalográfico com esses valores normativos para a idade e sexo dela, levantados pelo Instituto de Saúde Mental. Esse é um programa que está completando mais de 30 anos, que eles vêm fazendo esses levantamentos, e essas bases são validadas nos 5 continentes, então não é que é só para americano, isso vale para qualquer ser humano no mundo. Essa eles dizem a digital humana, né? E uma vez comparado com esses valores normativos, e eu estabeleci uma janela em que eu aceito a desregulação que está sendo produzida. Então vamos que eu identifiquei que numa determinada área do teu cérebro você produz lá, sei lá, 3 desvios padrões acima do que deveria ser, quando o normal não poderia ser mais de 2. Esse é o critério estatístico para patologia. 2 desvios padrões, para mais ou para menos. É uma curva normal, a curva ensino que a gente conhece em estatística, né? Que dá exatamente medida de dispersão estatística e de normalidade de uma população. Então, essa curva serve de base, né? Para a tua idade e sexo, você tem valores para cada área e estrutura do cérebro de normalidade. Aquelas áreas que eu estou monitorando, elas estão sendo comparadas segundo a segundo com esses valores, né? O que elas estão produzindo com esses valores. E aí, eu sinalizo para o cérebro quando ele produz alguma coisa que se aproxima
dessa janela que eu estabeleci. Vamos de 2 desvios padrões. Está produzindo 3 e eu quero não mais que 2. Então o cérebro, eventualmente, ele produz isso que se aproxima dessa janela de 2 desvios padrões. Quando se aproxima, eu sinalizo para o cérebro e digo, bacana, é isto aí. E a coisa é de tal ordem sofisticada, eu falo em termos neurológicos no cérebro, né? Eu falo o cérebro enquanto computador biológico, que ele, em menos de 1 minuto, ele já identificou, primeiro, que a brincadeira é com ele entra nesse jogo, que ele quer começar a pontuar mais, porque ele começa a receber sinalização sonora e visual, isso equivale à pontuação na tela, e ele, então, identifica não só que é com ele, mas quais são os circuitos neurológicos que estão sendo monitorados, porque ele vai testando. Na hora que ele identifica que é com ele começa a testar. Então, peraí, onde é que está isso? Rapidinho ele pega. Em 1 minuto, 1 minuto e meio, você tem não o cérebro, mas os circuitos neurológicos que foram mapeados e que estão sendo monitorados em treinamento. Tonholi, Assim. você ia fazer uma pergunta. Como bom urbanoide, eu queria te perguntar que você contasse algum caso gerado, ou angústia, depressão, por coisas típicas das grandes cidades. Das grandes cidades? O problema nas grandes cidades é o seguinte, é que a gente, o ser humano é um único bicho na natureza, né, que, por exemplo, escurece, ele não vai dormir, ele acende a luz, né? Então, a gente tem um way of life, né, assim, que pro qual também a nossa fisiologia não foi preparada. Tudo isso é muito recente, entende, Tonholi? Se você pensar que o ser humano está andando por aí num processo evolutivo há milhões de anos e que a gente acende as luzes à noite aí, que seja 1000 anos, que nem 1000 anos, né? Eu acho que a coisa começou a ficar mesmo dessa coisa de vida noturna e tudo. Deve ter aí uns 150, 200 anos mesmo, né? E então tudo isso causa alterações na nossa fisiologia, porque a gente precisa do sono, a gente precisa da escuridão, a gente precisa do silêncio. Isso para te dar um exemplo, né? E por que a gente precisa disso? Porque, por exemplo, você tem a tua glândula pineal, ela só entra em atividade com ausência de luz. Então, se você não permite a atividade dela, porque as pessoas, tem gente que dorme com TV acesa. Essa luminosidade azul, mesmo que você esteja de olho fechado, está inibindo a atividade da tua pineal e acelerando o processo de envelhecimento, porque como causa um embotamento funcional da glândula, isso faz com que ela vá acelerando um processo de calcificação que começa nos 35 anos. Então eles fizeram estudos com cadáveres, você vê como é que é o nível de calcificação da pineal aos 25 anos e como é que é uma pessoa de 70, 75 anos. E é por isso que, por exemplo, o idoso, ele tem um sono, porque a pineal é que produz melatonina. Melatonina é que faz com que o teu corpo possa entrar em sono profundo. Aí as pessoas começam a tomar melatonina, vai no médico, toma melatonina, mas meu Deus do céu, se você toma melatonina, você inibe ainda mais o que já deficiente está, né? Não é por aí que você tem que fazer, tem formas de você fazer. Mas aí o idoso, ele não dorme direito, né? A hipófise produz também a melanina, né, que te protege. Então, você tem maior índice de câncer de pele, né? E a pineal também produz a serotonina. E aí você começa, 15% da população mundial idosa sofre de depressão biológica. Então, isso para te dar um exemplo. Aí a gente pode entrar em outros. A alimentação nossa, a presença de metais pesados, poluição eletromagnética. O cérebro, ele é muito mais sensível a campo fraco do que a forte. Então, tudo isso a gente acha que não, mas um dos fenômenos da modernidade, enquanto espécie urbanoide humana, certo? Para usar a tua expressão, são os fibromiálgicos. Os fibromiálgicos, aliás, funcionam que nem rãs. As rãs, como elas respiram pela pele,
elas são as primeiras a morrer quando tem alguma contaminação ambiental, alguma coisa. Então você sabe que está tendo contaminação ambiental, que começa doutor, a morrer. Por que o neurofeedback, então, não é tão divulgado? Eu queria até que você falasse do seu trabalho para divulgar o neurofeedback. Nós estamos no fim do programa e de um evento que o senhor vai participar. Eu vou estar esse fim de semana no High Stakes Experience, que é um grande evento ligado à comunidade que trata muito de biohacking. Não tem nada mais genuíno em biohacking do que neurofeedback. Por quê? Porque você hackeia, né? Você faz que nem um hacker faz num computador à distância, só que você faz isso com o cérebro. E aí eles vão ter lá uma série de stands e vai ser um encontro da comunidade que busca alta performance a partir da modulação dos nossos processos orgânicos. E eu vou estar lá falando no sábado. Muito bem, esse é o Dr. Leonardo Mascaro que falou aqui no Morning Show desta quarta-feira falando sobre o neurofeedback. Obrigado, doutor. Um abraço a todos, obrigado. Este é o Morning Show desta quarta-feira que teve a hashtag Chega de Mentiras, Carol. E aí? Tem gente falando que chega de mentiras. Dá pra dizer logo que o homem não foi pra Lua? Por exemplo. Tem bastante gente participando, colocando, por exemplo, quem votou na Dilma em 2014 vai pedir música no Fantástico. 3 presidentes com um voto. Exatamente. Também Declan Guy aqui falando. Gente colocando expectativa versus realidade, com fotos de sanduíche, daqueles bem bonitos, assim, na propaganda. E na hora depois, que chega? na hora que chega aquele sanduíche meio mais ou menos. A Giordana aqui coloca esse contraponto aqui na hashtag Chega de Mentiras. Obrigada para todo mundo que participou e acabou engajando aqui o Morning Show no Twitter. Pois é, este foi o Morning Show desta quarta-feira, falando também sobre vários assuntos, e nós voltamos amanhã com informação e entretenimento, né, Tonholi? E é hoje, né? É hoje, né, Augusto? Eu acho. Seu último recado. Eu também Valeu, acho. gente. Bom dia. Bom dia. Jovem Pan Morning Show.